boa tarde. Estamos aqui para o encerramento da nossa disciplina Fundamentos em Química, e hoje estamos com uma convidada, a professora Marciana Almendro, formada pela UFMG, né, na Faculdade de Educação, né, Marciana? Nós já trabalhamos um pouquinho juntas, e ela também é professora de práticas de ensino. Ela, melhor do que eu, vai falar para vocês um pouquinho da sua experiência. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Marciana. Obrigada. E você poderia falar só um pouquinho da sua experiência no ensino superior como professora, né, na área de educação. O doutorado da Marciana é na área de educação, e por isso eu a convidei para a gente falar um pouco sobre a química no novo ensino médio, né, devido à sua vasta experiência já na educação. Bom, a minha formação inicial é química, né, assim como vocês. Eu trabalhei a maior parte da minha carreira como professora de ensino médio, e eu fiz mestrado e doutorado na educação, né? E meu foco foi a área de ensino de ciências, né? Química e ciências da natureza. Então, no ensino superior, eu trabalhei com cursos de licenciatura, né? Com prática de ensino, com estágio, com disciplinas relacionadas ao ensino de química. Então, essa é a minha experiência. Mas para falar aqui, né, a Carla me convidou, na verdade, para falar um pouco do novo ensino médio da BNCC, então eu estou contando com, além dessa experiência na educação superior, nos cursos de licenciatura, o importante da minha experiência é que eu trabalhei bastante com desenvolvimento curricular em Minas Gerais, em Pernambuco, e eu trabalhei com avaliação para a Universidade Federal de Juiz de Fora, avaliação de diversos estados e municípios. Então, eu conheci o currículo da maior parte do Brasil durante algum tempo, né? Então, a gente vai falar de uma mudança do novo ensino médio, né, que tem a ver com a implementação curricular da Base Nacional Comum Curricular, e eu vou, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou aproveitar essa experiência. Além disso, a Carla e eu, né, tivemos a oportunidade agora de escrever um livro para a implementação do currículo de Química para o ensino médio. É um livro de formação de professores, e a gente falou sobre isso, né, como é que os professores de Química vão implementar o novo ensino médio, né, a partir da BNCC, trabalhando com os conteúdos de ciências da natureza, né, mas conteúdos de química. Nossa formação básica é química, a gente é preparado para o ensino de química, mas agora, de repente, nesse novo currículo, a gente tem ciências da natureza, né? O foco não é mais disciplinar na área de conhecimento. Então, é um pouquinho, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Foi isso que eu vim conversar com a Carla. Isso, porque o nosso foco seria a química no novo ensino médio, né? A gente vai falar um pouquinho disso, a gente está falando para os estudantes de licenciatura em química, e a química, nessa nova proposta, né, do novo ensino médio, ela não é mais uma disciplina isolada. Ela faz parte das ciências da natureza, como você disse, né, professora? Agora, fala-se muito na BNCC. Então, o que isso tem a ver com a BNCC? Na verdade, a gente poderia falar um pouquinho mais aqui, a gente podia discutir um pouco sobre o que é a BNCC. Né? Às vezes, a gente vê muito isso escrito em documentos, ou é falado na mídia, dessa questão do novo ensino médio, mas as pessoas, às vezes, né, tanto os pais de alunos,
E mesmo ainda os estudantes ficam na dúvida o que veio a ser a BNCC. Sim, Então, a gente pode explicitar isso aqui um pouquinho mais, né, na nossa conversa. sim. Então, o que está sendo chamado de novo ensino médio, né, ele foi criado para a implementação da BNCC. Então, ela está sendo implementada, ou deveria estar, né, uma vez que o plano era implementar a partir de 2022, ficou atrasado, né, porque era a partir de 2020, e veio a pandemia, então ficou atrasado. Então, a partir de 2022, deveria ser implementada no primeiro ano o novo currículo, né? Então, o novo ensino médio seria implementado a partir disso. O que a principal mudança, na verdade, foi a distribuição disciplinar, né, e a carga horária, que teve lá essa modificação. Para a gente, interessa a área, né, da gente, que é a ciência da natureza, e o que vai acontecer, então, com a química dentro da ciência da natureza. A química passa a não ser obrigatória, ela não é citada como uma disciplina obrigatória. A ciência da natureza tem um limite, né, de um número, ela é obrigatória, quer dizer, a área é obrigatória, mas não a disciplina. E isso é muito, digamos assim, isso é muito vago, né? Porque as escolas vão poder ter liberdade, né, para poder ter ou não as disciplinas dentro da ciência da natureza, que são biologia, física e química, né? Então, elas vão poder optar, né, por ter ou não todas essas disciplinas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Além disso, tem uma carga horária mínima obrigatória para a ciência da natureza, e as escolas também vão poder optar se querem ir além, né, trabalhar mais horas do que o mínimo com a ciência da natureza. Então, é muito aberto, digamos assim, né? Em princípio, as escolas tendem a trabalhar com o que tem, em termos de profissionais, né? E os profissionais tendem a trabalhar com o que sabem. O fato é que não houve uma formação dos professores a priori para a implementação desse novo currículo. Então, os E professores. essa questão do oferecimento, igual você está dizendo aí, uma escola particular, ou mesmo uma escola pública pequena, numa cidade pequena, ela não vai ter muitas condições de oferecer uma maior diversidade aí dessas que poderia ser, né? Porque ela não vai poder contratar, às vezes são poucas turmas na escola, então acaba que o aluno também não vai ter muito o que escolher. A escola vai escolher e vai oferecer aquilo, porque ela não vai ter condições de oferecer muito por ser pequena, né? É aquela história da expectativa e realidade, né? Então, assim, a expectativa é que a escola ofereça o currículo obrigatório e disciplinas diversificadas, né, para a formação do estudante para o trabalho, para o mundo do trabalho, e enfim, que seja bastante diversificado. Mas a realidade, né, vai depender da estrutura de cada escola. E a Sim. estrutura da escola pública, principalmente, ela não foi trabalhada antecipadamente, né, para esse currículo. A gente sabe, a pandemia, inclusive, revelou, né, condições de precariedade das escolas que não tinham muito nem acesso à internet, enfim. Existe Sim. uma dificuldade real, né, das escolas em implementarem um currículo diversificado, com novas disciplinas, com muita novidade, digamos assim, né? Sim. Então, a realidade é essa. Além disso, tem a questão da falta de professores, né, nas escolas. A gente pode pensar que algumas escolas podem optar por ter ou não ter determinada disciplina, não pela escolha de seus estudantes ou da sua comunidade, mas pela falta do professor. Quer dizer, não tem esse, vai esse mesmo, né? Quer dizer, vai o que Sim. tem. Então, é um risco que a gente tem também. Então, está bem aberto. Vamos supor que o professor está faltando ali o professor de química na escola e a escola decida, então, suprir.
a carga horária de ciência da natureza com biologia, né? Agora tem a questão de que o livro é um livro único também, né? Não é mais um livro para química, um livro para física e um livro para biologia, mas é um livro único de ciência da natureza, né? Eu não conheço, né? Porque, inclusive, devido à pandemia, a gente teve pouco contato com as escolas, né? As aulas começaram de muitas escolas só em 2022, né? Uhum. Então, eu não tive muito acesso aos livros, a esses novos livros. Eu não sei se vocês trabalharam com eles, trabalharam. Não, esse ano eu tenho contato com alguns alunos que estão no ensino médio, eu não estou na escola, mas eles têm um material suplementar, né, dos livros, que é um material que o professor, às vezes, ele dá o trabalho, né, sobre aquele material, mas não tem ainda nesse formato, não, das ciências da natureza. Isso na escola particular, né, que eu Particular. observei, né? Tá. Mas Isso aí na escola pública, não. Eu acho que os livros já chegaram nas escolas, né? O livro didático dos alunos. Mas eu não tenho conhecimento. Uma outra coisa, Marciana, que a gente poderia também explicitar e falar é que muita gente, né? Eu estava conversando com alguns professores e eu tenho observado que muitos pensam que a BNCC ela seja um projeto do atual governo. Mas a BNCC, na verdade, ela é um projeto de Estado, né? Sim. Então, a gente poderia falar também sobre isso e para que as pessoas entendam que a BNCC ela faz parte, né, de um currículo nacional. Ela foi criada, ela foi construída, né, não neste governo, mas culminou nesse governo, não é isso? Então, o que acontece? A BNCC, existe uma previsão constitucional, né, a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, o artigo 210 já previa que a construção de uma base nacional comum curricular. Isso tem a ver com o direito à educação, o direito de todos à educação. Inicialmente, a ideia diretrizes e bases para o ensino fundamental, e depois, em 1996, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, ela tinha o objetivo, né, de assegurar a formação básica para todos, né, incluindo o ensino médio, então, incluindo o ensino fundamental e médio. Aí, então, veio a necessidade de criação desse currículo nacional que já estava previsto desde 1988, né, com a Constituição. Então, a BNCC ela é constitucional, digamos assim, é um projeto do Estado, né, é uma obrigação, não é nem projeto, é uma obrigação do Estado. O Estado tem que produzir esse documento. Com o passar, né, a partir de 1996, foram criados os PCN, que eram os parâmetros curriculares nacionais. A gente teve o desenvolvimento deles a partir de 98, então a gente teve um primeiro parâmetro curricular nacional em 98, 1998, depois 2000, até que em 2006 a gente teve o que eles chamaram de PCN+, que eram os PCNs que já tinham o ensino médio incluído nesses parâmetros nacionais. E, a partir daí, estados e municípios foram desenvolvendo seus currículos. Minas Gerais publicou o currículo em 2007, e os estados, de um modo geral, foram produzindo. Eu estou falando de Minas Gerais porque eu sou uma das autoras do currículo de Minas. Então, mas todos os estados, São Paulo, né, no Sul, eu sei que os estados desenvolveram seus currículos também. No Nordeste, eu participei também da produção do currículo de Pernambuco, enfim.
os estados desenvolveram esforços para a produção dos seus currículos, mas era cada estado isoladamente, não existia um currículo comum. Mas, Sim. mesmo assim, a gente tinha avaliações comuns. Né? Então, o SAEB, que avalia o ensino fundamental, e o Enem, que é a avaliação do ensino médio, são avaliações comuns, é a mesma avaliação do país todo. Então, mesmo a gente não tendo um currículo comum a todos, a gente tem avaliações que são comuns. Então, foi ficando cada vez mais necessária a criação da Base Nacional Comum Curricular, que já estava prevista desde 88. Então, não é um projeto desse governo, embora a implementação do documento, né, agora, do jeito que e as modificações que foram feitas no documento a partir de 2017, né, 16, 17, foram feitas algumas modificações que deram origem, inclusive, a essa construção de grade curricular, né, como tenha sido feito nesse governo, né, o projeto BNCC ele não é um projeto do governo, é um projeto do Estado, uma obrigação do Estado, né, o Ministério da Educação tem que construir e né, porque é uma obrigação do governo para a produção de um currículo comum que seja realmente democrático, né, que democratize Sim. a escola para todos. E só lembrando aqui que a gente está ao vivo, então se alguém quiser, né, fazer uma pergunta, mandar aí no chat, eu estou aqui olhando o chat também e daria para a gente já responder agora, ou se não, vocês podem enviar depois para o meu e-mail. Mas se quiserem aproveitar, já tirar algumas dúvidas, fazer algum comentário também, vocês podem mandar no chat. Falando, né, um pouquinho da BNCC, que ela estabelece o currículo, ele deve ser diversificado, como você disse. E a química é um componente, né, das ciências da natureza. Na verdade, esse currículo é definido em termos de competências e habilidades, né, Marciana? Então, ou seja, o que vem a ser isso? A gente falou nas nossas aulas muito, né, aqui de fundamentos e métodos, do protagonismo do aluno, ele passar de um papel mais passivo para ser mais ativo nas aulas, né? E nós, professores, como um mediador. Agora, na BNCC, né, em Ciências da Natureza, no ensino médio, eles não listam os objetos de conhecimento. Então, como que a gente pode relacionar as competências e habilidades com esses objetos de conhecimento, né? O que o professor, como que ele vai elencar quais seriam os objetos de conhecimento para eles estarem trabalhando essas habilidades e competências? Né? Então, a primeira coisa, né, a gente tem que esclarecer que esse termo objeto de conhecimento ele surge no documento da BNCC e ele é um novo nome para o conteúdo disciplinar, né? Quer dizer, o que a gente chamava de conteúdo, agora eles chamam de objeto de conhecimento. Faz sentido, por quê? Porque os estudantes eles precisam desenvolver conhecimento, né? E esse conhecimento, então, ele é chamado de objeto de conhecimento, aquilo que o estudante precisa conhecer. Né? Agora, o que são as habilidades e competências? No caso da química, lá no ensino médio, são apresentadas as listas dos objetos de conhecimento, ou listas de conteúdo, né, que os estudantes devem conhecer. Para o ensino médio, o que foi dito para a ciência da natureza é que os estudantes eles devem prosseguir estudos no ensino médio, aprofundando aquilo que foi iniciado no ensino fundamental. Então, a ciência da natureza é iniciada lá no ensino fundamental. Em todos os anos, o estudante ele vai estudar a ciência da natureza. Em princípio, essa ciência da natureza sempre foi junto mesmo, né?
não tinha disciplinas da ciência da natureza. A ciência da natureza era uma disciplina, tanto no ensino, né, nos primeiros anos da educação básica, quanto das séries iniciais, quanto nas séries finais da educação do ensino fundamental. Então, os estudantes já estão, digamos, acostumados com a ciência da natureza ser desenvolvido por um só professor e trabalhado dessa maneira. Embora, quando chega lá no 8º ano, 9º ano agora, né, mais recentemente, algumas escolas, principalmente as escolas particulares, costumam já diversificar, né, separar a física Sim. e química, enfim. Mas o que está sendo proposto de novidade na BNCC é que o ensino da ciência da natureza volte, então, para ser uma área de conhecimento tratada como tal, por meio de projetos de ensino, por meio Sim. de, né, e não mais as disciplinas separadinhas. Bom, aí vem a questão da expectativa e realidade de novo. Vocês estão fazendo licenciatura em química e Sim. não em ciência da natureza. Nossa formação, já existiu uma formação, inclusive na UFMG, onde eu me formei. Eu me formei primeiramente em ciências. Ah, E sim. depois eu fui fazer química, né? A habilitação em química. É um curso antigo, eu me formei em 96. Então, tinha o curso de ciências. Só Sim. que, para eu dar aula hoje de ciências, eu não posso. Por quê? Porque eu teria que ter formado em biologia. Então, assim, é muita coisa, né, que ainda precisa ser revisto, que precisa ser mudado, porque fica incoerente. Então, eu deveria estar mais capacitada, por exemplo, para dar aula de ciência, e eu não posso dar. Isso no Antes público, eu. né? No público, na escola pública, para você fazer concurso e tudo. Escola particular, não. A escola particular, ela é mais aberta, assim. Então, antes de ter os cursos na UFMG, né, antes de ter os cursos separadinhos de Química, Física e Biologia, existia um curso de Ciências Naturais. Então, as pessoas Sim, se formavam em Ciências Naturais. Né? Isso já tem muito tempo, foi antes de eu fazer o curso lá de Química. Então, mas hoje não tem, né? Ainda não tem. Quer dizer, a BNCC vai forçar esse retorno ou não, a gente ainda não sabe, né? sim. Se um currículo básico comum, se a gente vai chegar nesse nível, né? De ter uma formação mais generalista no No sentido. ensino médio, né? Porque essa questão no fundamental, né, ela é já bem clara. A Isso. questão é no novo ensino médio, né? Como que ficaria isso? Então, aí o novo ensino médio está começando com essa demanda, né, de ter um professor mais generalista, mas os professores ainda estão sendo formados para serem professores das disciplinas, né, das áreas, e não da área. Né? Sim. Então, o que acontece? A química, o BNCC. BNCC, a BNCC de Química, ela, de um modo geral, né, ela trata a química só a partir de competências e habilidades. Essas competências e habilidades, elas são descritas relacionando o conhecimento com o fazer com o que se vai fazer, com ações, né? Então, tanto as competências quanto as habilidades relacionam conhecimento e ação, ações. No caso O da saber BNCC, fazer. o saber fazer, que são as habilidades. Então, a BNCC ela faz isso para a área de conhecimento. Então, não existem competências e habilidades que sejam específicas só da disciplina química, porque ela não descreve a disciplina química. Ela descreve a área de ciência da natureza, né? E as Uhum. competências e habilidades tratam, então, de conhecimentos relacionados com o fazer e o saber fazer. A gente é que na leitura dessas competências e habilidades,
com o conhecimento que a gente tem da disciplina específica, a gente consegue dizer essa competência e essa habilidade em respeito à química, ou à química e biologia, ou à química e física, ou à física e biologia, ou aos três, enfim. Ela não tem essa separação. A gente que vai fazer tanto a, a identificação dessas competências e habilidades como sendo do ensino de química, relacionados ao ensino de química, assim como é também da responsabilidade do professor fazer as escolhas dos conteúdos, né, ou objetos de conhecimento a serem ensinados aos estudantes. Né? Então, E aí, então, aí vem o MEC, né? O MEC ele lançou um edital, então agora eu vou aproveitar a oportunidade para falar da nossa obra. O MEC lançou um edital, o PNLD 2021, e eu acho que, na verdade, o que ele fez foi delegar essa questão dessa orientação para os professores, para as editoras criarem obras, né, que orientasse os professores nessa escolha, né, nesse elenco aí dos objetos de conhecimento, já que no documento da BNCC isso não foi selecionados esses objetos. Então, a gente pode falar aqui um pouquinho do nosso livro, que foi produzido pela a editora a FTD, né, que está sendo oferecido, na verdade, aos professores pelo MEC das escolas públicas. Esse livro ele é destinado à formação dos professores para a implementação da BNCC. Né? O livro aborda, além de questões relacionadas com a química nas ciências da natureza, também questões relacionadas aos projetos de vida dos professores para o seu desenvolvimento profissional. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho como que esse livro ele poderá ajudar os professores de química, né? Então, são duas coisas aí que a gente pode comentar. Uma é relacionado na escolha, né, no elenco desses objetos de conhecimento, você trabalhar a química dentro das ciências da natureza, né, a questão da interdisciplinaridade com outras disciplinas, né, como que o professor pode desenvolver projetos em relação a isso. E uma outra coisa que a BNCC também propõe nesse novo ensino médio é que o professor trabalhe com o aluno o projeto de vida do aluno. Mas aí a nossa proposta no livro é que o professor primeiro trabalhe o projeto de vida dele, né? Que ele faça esse exercício para depois ele tentar trabalhar isso com o aluno. sim. No livro, quando a gente fala de projeto de vida, o projeto de vida é muito amplo, né? Porque Sim. então a gente procurou restringir ao projeto de desenvolvimento profissional na área, né? E uma Sim. coisa que a gente preocupou foi assim, o professor, né? Vocês estão fazendo licenciatura, vocês têm que ver perspectiva de desenvolvimento profissional nessa área que vocês escolheram estudar. Então, Sim. foi isso que a gente pensou, né? Quer dizer, você transformar o seu trabalho, a sua atuação profissional, criar dentro disso perspectiva de produção de projeto, né? Que vocês possam continuar, prosseguir estudos a partir desses projetos, né? Transformar um professor num professor que pesquise a própria prática e que transforme isso num objeto de estudo dele. Né? A Carla ela fez mestrado, doutorado noutra área, não foi educação, né, Carla? Mas você levou o seu projeto, né, que você queria para desenvolver os seus estudos. O meu foi na educação, então o meu já teve a ver com a minha prática na sala de aula. Então, né, então seja qual for o seu projeto de desenvolvimento profissional, pressupõe que você prossiga estudos e que você encontre no seu fazer pedagógico um motivo para a construção desse projeto, seja qual for, né, a, a área que você queira prosseguir
dentro do que você faz na sala de aula, seja desenvolvendo projeto com os estudantes, pode nascer daí, desse projeto, interesse para você prosseguir uma área que nem é educação, por exemplo, né? Uhum. Se você trabalha com alimentos, por exemplo, porque a própria BNCC ela coloca alguns temas para serem desenvolvidos, seja por meio de projetos, seja por meio de estudos dos estudantes, né, de estudos orientados dos estudantes. Então, esse trabalho do professor pode levar o professor a se interessar também por essas áreas. É aquela história de que o professor aprende junto, né? Sim, E à medida com que vai certeza. aprendendo, ele vai transformando isso num objeto de desenvolvimento profissional dele. Então, seja na área de educação, ou seja na área de química, os objetos de conhecimento que o professor vai tratar em sala de aula, junto com os estudantes, buscando desenvolver projetos, né, transformando o estudante nesse agente da própria aprendizagem, o menino que pesquisa, o menino que apresenta o resultado da pesquisa dele, né, sobre os Uhum. diversos assuntos, fazendo com que os objetos de conhecimento sejam ali aprendidos por ele nessa prática, né, de estudar temas que são interessantes para a vida dele, faz parte também da aprendizagem do professor. Né? Então, a gente tentou colocar isso no livro, quer dizer, o livro trabalha com propostas de desenvolvimento de projeto, né, com desenvolvimento de atividades que tenha sempre o protagonismo dos estudantes, o professor é um orientador desses projetos, dá algumas ideias, quer dizer, não Sim, está tudo lá, né? São ideias sim. para o professor aproveitar e Sim, até a questão dos objetos de conhecimento são sugestões nossas, né, que poderiam ser trabalhadas dentro de uma análise que nós fizemos de quais seriam as habilidades e competências que deveriam ser trabalhadas em sala de aula. Então, nós sugerimos, não é uma coisa fechada, não é uma coisa que não tenha uma discussão em cima, né? Então, a gente sugere, porque aí o professor ele pode ir além ou buscar ideias através daquilo que a gente sugeriu. Então, não é nada fechado, né? Tanto é que a BNCC deixou isso aberto e a gente fez essa sugestão. sim, a gente fez escolhas, né? Quer dizer, o professor ele vai fazer escolha. A gente também escolheu. A gente escolheu dentre os temas propostos aqueles que a gente achou que eram os mais próprios para serem trabalhados a partir de conhecimentos químicos, né? Que eles pudessem propiciar o desenvolvimento de conhecimento da química. Então, a gente escolheu os temas. A gente escolheu habilidades e competências, porque lá não está explícito, assim, essa é da química. A gente fez escolha, a gente pegou as habilidades, algumas competências que são da ciência da natureza e tratou essas competências como competências relacionadas com o conhecimento químico. A gente fez o mesmo com as habilidades. E a gente propôs atividades que pudessem ser desenvolvidas para o estudante aprender a fazer, né? A partir daquele objeto de conhecimento que a gente elencou, aprender-se a fazer algo com aquele conhecimento. Né? Então, a gente propôs algumas, fazendo um pouco essa discussão de como o professor pode trabalhar em sala de aula. Sim. Então, eu acho que era mais ou menos isso, né, que a gente queria discutir aqui nessa live. Já está acontecendo, né, a escolha do livro pelas escolas públicas. Não é uma obra que o MEC oferece só para as municipais, escolas municipais e escolas estaduais, né? Eu acho que a editora ainda, como ela tem esse contrato com o MEC, ela não abriu para as escolas particulares. Não. Então, tem que Não esperar. está à venda, né? A obra Ele não. não está vendo, assim. Mas aí o MEC, então, ele deve
fazer uma orientação, né, também para os professores, as escolas particulares, assim. As escolas particulares, em geral, elas buscam formação, né, para os professores, a partir de algumas instituições que oferecem esse tipo de trabalho, né? Então, as escolas particulares sempre Mas essas fazem. instituições, elas estão veiculadas com o MEC, elas têm um certificado ou autorização do MEC, alguma coisa assim, você sabe? Não, para oferecer formação para os professores de escola pública, tem edital, né, de licitação. Sim, sim. Não, Algum, estou falando das escolas particulares. agora, particular, não, né? Particular. é, Aqui em Minas é muito comum os professores. Eu sempre trabalhei com formação, você também já teve essa experiência, né? Aqui com formação Sim, de professor, na avaliação e tudo. Então, as instituições particulares aqui, elas convidam muito professores que trabalham na formação de professores da escola pública para trabalharem, mas também tá. elas convidam, por meio das editoras, os autores dos livros, né, as pessoas que são Sim, palestrantes da área, conhecidos, né, assim, tem sim. algumas pessoas que são bem conhecidas que são convidadas, aí essa pessoa geralmente estuda aquele tema e trabalha com os professores, assim que funciona. E, atualmente, tem algumas grandes instituições educacionais que são muito requisitadas para a formação de professor, que geralmente são as instituições que oferecem os materiais didáticos das escolas particulares. Então, tem Sim. grandes redes de ensino que adotam determinados materiais didáticos que são de uma Aí já empresa. está incluído, né, nessa Aí formação. essas empresas trabalham com essa formação. Geralmente acontece assim. Eu não sei como Sim. que funciona aí, por aí, mas geralmente, por exemplo, Uhum. A Positivo, ela é uma editora, né? Ela oferece cursos, oferece, né, os autores Do material, né? oferecem material didático, é Então isso. tá, então eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Mas, ó, Eu vou, né, eles têm meu e-mail, qualquer dúvida, né, qualquer comentário que vocês queiram fazer, então mande para o e-mail, que é carla.lar@unifavene.com.br. Então, qualquer comentário ou dúvida, vocês escrevam lá, porque muitos também, porque essa live vai ficar gravada, né? Muitos assistem depois. Então, qualquer dúvida ou comentário, vocês me mandam que a gente, né, procura responder depois. esses estudantes, eles estão fazendo estágio? A turma ainda está, a última turma ainda está no sexto período, então eles ainda Não estão. não estão fazendo estágio, né? Ah, tá. Vão começar ainda. Porque quando forem para o estágio, aí geralmente muitos estudantes fazem estágio na escola pública, né? E Uhum. aí eles vão conviver com né, essa implementação Da da BNCC. BNCC que a gente falou dela. Então, esse ano Sim, começa com 2022 é o primeiro ano, quando for 2023 é o primeiro e o segundo ano, e 2024 o primeiro, segundo e terceiro ano estarão sim. implementando a BNCC, então eles vão vai começar, né, deveria estar, eu não sei como que está o andamento, mas assim deve estar acontecendo essa implementação que vai culminar em 2024 com 2024. é, o Sim. terceiro ano incluído. Então tá bom, nosso tempo já está aqui em cima. Eu agradeço, né, mais uma vez. E, pessoal, até uma próxima. Né? Obrigado pela atenção de vocês. E semestre que vem, vamos ver que disciplina teremos. Hoje é a última aula né, da disciplina de Fundamentos e Métodos de Química, e, e ela poderia ser uma revisão ou uma live. Eu optei por a gente conversar um pouquinho, né, sobre a química no novo ensino médio.
Ok. Então, tá Qualquer bom, um dúvida que abraço. vocês enviarem, pode me enviar. Eu te reenvio. Tá Tá bom. joia. Então tá, tchau, tchau. Tchau, Não, pessoal.